E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá na área com você pela próxima hora aqui. As pautas funcionam da seguinte maneira. A banda Kill veio aqui, eu entrevistei a banda. Aí o Felipe falou assim, minha mulher é artista. Eu falei, traz ela que eu vou entrevistar também. E é isso aqui, ó. Estamos novamente com o Felipe e Paloma aqui nos estúdios. Bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bem, nesse dia caloroso. Só um pouquinho, estamos tudo só no bigode aqui nos estúdios, gente, mas tá tudo bem, mas estamos nos refrescando. Sim. Viu, ele entregou aqui na entrevista com a banda, que não, eu toco com a minha mulher também. Eu falei, é? Conte-me mais sobre isso, né? Eu quero Sim. saber de você, da tua vida, quando começa a tua história com música, e se começou pela música. Minha família é evangélica, a maior parte. Então, desde criança, eu sempre fui muito para a igreja, com a minha avó, com os meus pais. E aí, eu sempre cantei na igreja, desde criança. Então, até adolescente, aí depois que saí da adolescência, saí ali um pouco do ambiente evangélico e parei. E aí, a gente se conheceu e ele sempre tentava, vamos fazer uma coisa, eu toco, e eu, não, Eu sempre quis né? ter uma mulher vocalista, sempre foi meu sonho. Aí ele sempre, nossa, meu sonho é ter uma vocalista. Eu, que legal, você vai achar uma. E aí, aos poucos. E aí, depois de 5 anos de relacionamento, aí ele me convenceu. Casamento, né? De casamento, né? Aí ele me convenceu, falou, vamos. Aí a gente começou em casa, no escritório, tocando umas músicas ali, outra aqui. Aí ele compôs uma música nova, ele, vem ver, canta aqui. Aí me convenceu. Aí agora estamos aí ensaiando, ele tá compondo novas músicas, a gente começou. Mas que você saiu do ambiente basicamente gospel, evangélico, para o mundo secular? E quiser. E aí, como foi esse momento? Olha. Teve alguma coisa com a tua família? Porque eu conheço muitos artistas que fizeram o caminho contrário. Tocavam em boates, nossa, é muito... Boate é muito anos Boate 60, né? Sorry. Boate é muito, né, dancing days, assim, com a boate. Mas que tocavam em baladas, para ser mais Sim. jovem. E aí se converteram e aí não tocam mais a música secular, só tocam Sim. música gospel, né? Uhum. O caminho contrário, houve algum rompimento, assim? Porque você falou que parou de frequentar o ambiente, não necessariamente Sim. você parou de ser evangélica. Parei Tá tudo. bom. Então hoje. Não necessariamente parou de ser Parei. evangélica, tá? Então hoje eu me considero sem religião, assim, né? Mas minha família nunca foi, assim, uma coisa muito extremo. Então, para eles, não mudou muita coisa. Eles falaram, Nada. tá bom, você só vai estar de domingo em casa. Então, não foi nenhum trauma, assim, digamos, entre a família. Mas acho que talvez ficou um pouquinho surpresa de, nossa, você vai cantar agora? Quando tiver um show, avisa. Porque geralmente era dentro da igreja, então é comum, né? Então é normal, vou cantar hoje. Mas Então, espera. você fazia solo na igreja ou cantava tipo esquema coral? Na que eu frequentava era tipo um grupo de louvor. Então tinha os músicos, aí tinha a principal ali que cantava e tinha o back. Então geralmente eu ficava ali atrás fazendo back vocal, né? E aí em um culto ou outro menor assim, ou quando acontecia alguma coisa com a principal, aí eu cantava o hino principal ali do culto, da reunião. Metia um solão. Fazia um solo. Pá, popstar do dia na igreja. Pode ter dancinhas ou não pode ter dancinhas? Aí é o outro grupo, que aí eu também fazia parte do grupo de dança. Daí. Mó artista, né, mano? Mó Artista. E aí era assim, então acho que a adolescência inteira foi esse ambiente, assim. Então era o grupo de louvor que aí você cantava, e o de dança, daí tinha um de crianças que a gente se fantasiava e saía pelo estado dançando para as crianças também. Então sempre foi mais assim. Né? E aí a vida adulta chega, os boletinhos juntos, e aí a gente tem que mudar. Brasil, os boletins fazem a gente mudar tudo, Sim, né? exatamente. Eu tenho falado direto aqui, a gente sempre tem a conversa de acesso à música no Brasil, musicalização, e não tem como negar que as igrejas têm esse papel dentro, principalmente das periferias, né? De fazer com que as pessoas alcancem instrumentos musicais, né? Então, muita gente que passa por aqui, que tem banda de diversos estilos,
começou a tocar na igreja. Ah, Sim. comecei a tocar porque tinha um baterista na igreja, ou porque meu tio tocava guitarra na igreja, ou tocava qualquer outro instrumento, né? Uhum. E esse papel que a igreja faz é um papel que o Estado deveria fomentar Sim, mais, né? sim. Esse acesso a instrumentos, a musicalização dentro da própria escola, Não, né? até para você conhecer vários estilos, Sim, não ali segmentado a uma crença, enfim. claro, Mas eu claro. acho que seria muito importante. Se estivesse na escola, certamente já seria Seria um perfeito, grande porque tem diferencial. flauta doce na escola, né? Aula de flauta doce. Eita, Nossa, bem puta legal. merda. Bem legal. Triângulo. O meu ensino médio eu fiz no Conde, e aí foi bem na virada de ensino integral. E aí a gente tinha uma. Um contraturno ali. Isso, e a gente podia montar um clube, ou então escolher uma matéria eletiva. E aí eu lembro que em um certo momento a gente começou a organizar um sarau na escola, e a gente saiu pelo centro buscando parcerias, e aí a gente conseguiu com o Projeto Guri. Sim. E aí a gente levou eles para a escola para fazer um coral ali. E foi super legal, que aí eu consegui participar ali do coral, mas é um mundo diferente, porque aí você tem divisão de vozes, aí tem os instrumentos os metais, aí você fica, meu Deus, que mundo diferente. Mas ainda assim não é, se eu não me engano, não é do governo, né? Não É sei. fomentado pelo governo, mas é independente. É como se fosse Sim, uma ONG, assim, mas né? é super legal, o É projeto é bem separado. legal. É, que leva a molecada pra tocar, mas aí na Sim, vertente já de música clássica, é uma né? coisa, Música isso, de câmara. É, eu exatamente. acho foda. Esse negócio da escola que você falou, minha mãe deu aula no Conde na década de 90, eu estudei no Ana Paz, e na época tinha as gincanas, uma escola contra a outra. Sim. E eu lembro muito da gente formar banda, formar grupo de teatro, Ah, é para bem tretar com as legal. outras escolas mesmo. Tretar é ótimo, né? A Quem é melhor? guerra! A guerra! Mas tinha um super lance de competição mesmo, né? E eu lembro que ali, principalmente no Ana Paz, tinha muitos músicos, assim, galera que tá tocando até hoje e que começou ali na escola, nessas brincadeiras, nessa gincana, né? Ah, é bem legal. É E bem era legal. uma escola contra a outra, assim, e tinha o interclasse também. É Olha, bem legal. escola foi um lugar legal em algum Pô, em algum momento. momento, Sim. é. Em algum momento, a escola era mais interessante, Sim, né? exatamente, Mas exatamente. eu acho muito triste, né? Isso, esse fato de que realmente as igrejas que acabam dando muito suporte em instrução musical para a molecada, Sim. né? E não o Estado, deveria ser o contrário. Eu cresci, meus pais são extrema, ultra, master, black religiosos, são mormons. Eu cresci indo para a igreja e aprendi a cantar coral da igreja. Que meu pai era o regente, aliás. Cara, eu sempre tive curiosidade de saber o que são os Mormons, como se alimentam e como se. Como vivem Te conto diante tudo. Porque dos Mormons eu só sei que anda dois juntos. Aham. Você era um dos menininhos que andava juntos? Jura? Porra, deu foto, cara. Verdade, real, fiz isso aí. Tá, essas fotos têm que vir a público, né? parênteses aqui, me Hum. fala, o que são os Mormons? Porque eu sei que eles têm um trabalho com pesquisa genealógica. Sim. É isso, eu conheço os dois menininhos que andam junto e a pesquisa genealógica. Eu ia falar ginecológica, mas no caso é Ah, não, genealógica. genealógica. Mas você pode falar o que Claro, são? posso falar o que você É uma quiser. sociedade secreta? Nada secreto. Pode falar o que você quiser, brother. Vamos lá. Me tira essa curiosidade, o que Vamos são os lá. Mormons? Os mormons, eles são... É a mesma coisa que os evangélicos, cara. Acredita no mesmo conceito e princípio, segue o mesmo tipo de religião. É a mesma religião, né? Cristo, tal, beleza. Os mormons, eles são uma religião muito mais restrita, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode transar antes de casar, não pode fazer nada, é chato pra caralho. Não, mas vamos combinar que, teoricamente, nenhuma igreja, a católica também tem uma parada assim. Mas o É que cara tá não todo te mundo impede de flexibilizado beber, né? agora. Enfim, Ah, não, porque tem o vinho, tem essa É. parada aí. E assim, o que acontece, eles têm um programa de genealogia muito foda. A minha mãe trampou com isso aí, tipo, muito tempo, chegou muito longe na família. Chegou até onde não tinha mais registro no mundo, ela chegou. E eu acho super legal isso de você conhecer seus antepassados, sua família. É só pelo intuito de conhecer mesmo. Eles têm esse projeto. E os Mormons, eles têm um trabalho de proselitismo que eles chamam de missão, que você dedica 2 anos da sua vida para ir pregar a palavra. É isso. Só que a missão, ela tem 2 vertentes, né? A vertente que eu segui foi de fazer trabalho comunitário. Então, tipo, eu fiquei no Pará, Amapá e Maranhão.
Então eu ajudei a galera a construir casa, com o apoio da prefeitura local, com o apoio dos meus da igreja, né? Fiz licitação para conseguir casar, a galera queria casar. Fui fazer esse lado. E foi uma coisa maravilhosa que fiz na minha vida, porque eu aprendi muito. Eu aprendi que quem não tem nada dá tudo, e quem tem tudo só reclama e não dá nada. Foi o que eu mais aprendi. Caralho, que foda. É. Você tem essa coisa de sair fora, né? É. Você curte, né, É. dar este rolê. É. Mas assim, apesar de ser contra a religião do jeito que estabelece enquanto negócio, enquanto política, eu acho que ela tem esse papel fundamental, principalmente em ações sociais, muitas vezes, não agora, neste momento, mas um papel basicamente civilizatório, né? Assim, Sim. de relações, né? Infelizmente, existem comunidades que se não há igreja ali, cara, o cara tá Sim. abandonado. Sim. Igual quando não tem comunidade que não é o traficante, o cara tá abandonado, né? É muito São louco isso, né? extremos, O né? Estado nunca está presente, é muito Sim. louco isso, né, cara? Mas Mas eu acho que é por isso até que houve esse crescimento das igrejas neopentecostais sim. no Sim. Brasil de forma absurda, né? Você vai na periferia, tem 5, 6 igrejas atuando ali de alguma forma, onde o Estado nem Nem passou perto, aparece, nem é. aparece, né? Sim. Exatamente. E aí isso vira um capital político, né? E aí que entra o perigo, e né? aí que entra o perigo, essas bancadas de costumes mesmo, né? Exatamente. Porque daí não é mais sobre fé, é sobre a Poder, liberdade né, mesmo, também. e poder. O foda do formato hoje de igreja é que você basta um cara com uma intenção que ele manipula uma puta galera. E você vê isso sim. acontecendo direto. Basta um cara com uma má intenção. Isso que é perigoso demais. Temos alguns aí, vamos combinar, né, minha Porra, gente? velho! E Exatamente. o falso moralismo Puta aí merda. instalando. Vamos voltar à música. Sim, é um assunto mais legal, né, meu? Ai, Não, é que eu nunca tive perto de alguém que... mas é normal. Bom, Existe é uma aura, uma né? estigmatização do Sim, bagulho. É só na total. igreja, mano. É que eles são muito discretos mesmo, São, real. sim. Assim, É que assim, né? existem- Às vezes até confunde com os maçons também, né? Eu já perguntei, falei, isso é ali igual, ali não. É que o maçom é a sociedade secreta mais instagramável do país, porque país. todo mundo que é maçom já cola adesivo no carro, já veste camiseta, É. já tira foto, já põe no É. Instagram. A galera gosta de divulgar. Eu acho que o negócio dos Mormons também, ele foi muito tempo assim, pá, porque assim, o que a galera não sabe é que existe um cara que ele saiu da igreja Mormon, ele montou a própria branch dele, da versão Mormon dele, que aí ele falava que podia ter o poliganismo. E aí é Ó. poligamia, né? Sei lá, uma pá de mulher, pronto, é isso aí. Relacionamento aberto. Para os Aí a homens. galera, tipo, pô, mas esse é mormon, então, aí ficou esse negócio. Não, eles são assim, na verdade não são. Ixi, Maria, você é louco. Imagina meu pai com mais uma mulher, minha mãe matava ele. Acontece. Às vezes acontece, é que às vezes não é aberto isso Sim. ao grande público, né? Exatamente. Música! Sim. Vamos lá, você estava falando que daí vocês ficaram juntos e ele ali na busca de uma vocalista, né? E você, não, você vai achar, amor, fica Vai dar tranquilo. certo. Você chegou já a compor alguma coisa? Porque ele compõe, tem lá os Sim. cadernos dele e tal. Você já teve essa pira, assim, de querer escrever, de querer se Olha, expressar? A gente estava até conversando esse final de semana. Eu ainda não cheguei nesse. Eu falo pra ele, quando o artista, ele é muito assim. Se expõe, né? Eu falo pra ele, será que um dia eu vou conseguir eu ali compor e escrever o que eu sinto, tudo? Então ainda não cheguei. Tenho vontade, mas eu não sei nem por onde começar. Então, por enquanto, é só o Felipe mesmo que tá na missão. E você chega a acompanhar as coisas, obviamente, que alguma participação ali no dia a dia Sim. da banda, né? Um compartilhamento, vamos tomar uma cerveja e vamos conversar sobre. Sim. Mas você já pegou alguma letra dele, assim, e falou, putz, bateu, Já. quero cantar isso. Tenho a nova que ele estava escrevendo, que foi a Cicatrizes, né? Que ele tem um caderninho secreto ali, que ela tem sabe. vários. Todo mundo sabe que eu tenho o caderno secreto, né? Tão secreto. E aí tem várias letras. Aí eles dão uma passada e falam, nossa, isso aqui é legal. E aí entra na parte de, e se na hora de cantar eu mudar isso aqui, ou fazer isso aqui. Mas coisa assim, pouquinho, né? Porque geralmente vem mais pronta. Mas tem essa conversa. Aí tem a divisão de. O Felipe não gosta muito de rede social. Ele meio. Gosta Odeio, zero. um saco É. essa merda. Então tem um acordo de eu cuido das redes e ele fica ali nas composições e tal. E tem o Kill também. Então ele fica ali mais focado que ele faz tudo, né? Então agenda os shows, aí compõe, aí eles vão pro estúdio. E aí Aí no no- safismo. Vida de músico no Brasil, né? Aí no safismo ela faz tudo. Eu só
Ele vai faço lá. sons. É muito mais fácil. Mas quando que surge essa ideia de ter um projeto, é um duo? É um duo. E quando surge o safismo? O safismo, ele surgiu de uma maneira espontânea, na verdade. O safismo surgiu no dia que eu tava... Puta, não sei, fazia mais de 5, 6 anos atrás. Uns 7 anos. 7 anos atrás. Eu morava, era solteiro, morava no centro, na Marechal, e eu tava precisando de um violão, tava sem violão há muitos milhões de anos já. E aí eu falei assim, vou comprar um violão e foda-se. Eu nem tinha dinheiro, eu subi, fui lá na Mais Som, comprei um violão, voltei pra casa, e depois que comprei esse violão, eu escrevi todas as músicas do safismo. Escrevi assim, foi escrevendo, e elas são músicas de violão para violão com violão. Foi muito interessante isso. Eu escrevi essas músicas e aí eu não achava que encaixava no Kill e eu não achava que encaixava em nada que poderia fazer com alguém. Eu fui lá e gravei esse álbum sozinho. Gravei as músicas do safismo, fui no Mark, falei, Mark, eu quero gravar essas músicas, você faz a batera? Um pedido público de desculpas pro Mark, por Mark, a favor. gente te ama, você sabe, né? Mas você não respondeu o meu WhatsApp ainda, né? Que eu preciso gravar novas músicas do safismo, amigo. E aí, o Mark gravou as bateras e eu chamei o Cris pra gravar os baixos, que puta músico maravilhoso, Senhor do céu, onde eu vou ter aquele talento. Quem é o Cris? Putz, não sei, é o Cris. O Cris é o Cris, não sei quem é o Cris. É o Cris. Ele tem um sobrenome, ele toca em alguma banda? O Cris, ele toca com o Caio, que tem estúdio também, que toca batera. Eles tocam mais casamento, essas coisas, né? Vou dar um puta dinheiro. É Cris alguma, não sei. É porque no meu WhatsApp tá Cris Delícia, entendeu? Então não sei sobre Entendi. Não, ele é foda, o cara é... Meu Deus do céu, cara. Se eu uso o contrabando, o cara fala, puta merda. E aí eu só gravei aquilo pra ter. E aí ficou... Eu nem divulguei pra você entender, eu só gravei. Tá lá, ficou gravado. E ficou. E lá Mas ficou. pelo menos você ouviu o disco? Você, tipo, Não, vou sim, colocar eu via esse e tal. disco pra ouvir aqui. E aí, uma vez eu mostrei pra ela, tem esse negócio aqui meu e tal. E aí a gente tava conversando de tocar junto, então vamos fazer o quê? A gente tentou uns covers primeiro, não, vamos escrever umas músicas, então ela falou, então vamos fazer safismo? Eu falei, vamos. O que você acha de voltar ao safismo? Foi ideia dela. Legal, e aí a gente faz um revival, né, do safismo. Aí, mas eu falei, mas você canta. O que você gosta de ouvir? Olha, eu sou... Sem ser Kill. Não, eu não conto. Eu gosto, assim, eu gosto de Billie Eilish, que eu acho que o pessoal conhece mais. Eu gosto de... Nossa, eu gosto de Bush. É Bush, né? Bush. Nossa, Bush. eu adorava essa banda, Alice in gente. Chains. Nossa! Red Hot Chili Peppers. Alice in Chains, Bush, assim, já ganhou meu coração. Então, é uma coisa... Não... Geralmente o pessoal fala, nossa, não é uma coisa muito alegre, né? Então, assim, eu gosto de umas coisas... Então, basicamente são essas que eu mais ouço, assim. E de vocais femininos, assim, tem algumas inspirações, assim? Porque uma coisa é você cantar, gostar de cantar, e uma coisa é você encontrar o teu tom de voz. É claro, você falou que Sim. cantava na igreja e tal, Uhum. então Tem sua uma voz já tem um noção ali. lugar ali, Uhum. né? Mas e você, assim, fora desse ambiente gospel, com as referências que você tem, com as coisas que você escuta? Olha, eu gosto mais de ouvir, assim, inspirar um pouco mais na Billie Eilish, que eu acho que tem ali um tom mais, assim, que minha voz é um pouquinho mais grave, Aham. então, e que é geralmente o que eu mais busco, assim, de referência. Então, acho que A Billie era seria... uma menina que eu não botava fé nenhuma. Sabe, assim, eu Nenhuma, nunca sim. liguei. Tipo, aleatória na vida, mais uma cantora pop dessas, né, de música em rádio e tal. E aí comecei a prestar atenção, falei, nossa, meu Deus. Sim. Eu tive- Canta muito, né, cara? Canta muito. Eu tive essa mesma questão com a Lady Gaga. Lady Gaga, pop, beleza. Aham. Acho que a Lady Gaga tem total o papel dela no mundo pop. E aí eu vi a Lady Gaga, acho que num Oscar, cantando a música da Noviça Rebelde, não lembro. E eu... Você Ela fala, como demais, assim? canta muito, compõe, Sim. não sei o quê. Porque quando você coloca as mulheres no mundo pop, você tem também uma sexualização, tem todas umas outras exato. questões envolvidas, Uhum. né? Mas, cara, tem muita Exatamente. mina talentosa. Tem, e que não pop, necessariamente inclusive. precisa, né? Eu acho legal, assim, que tem os shows, e ela é Aham, jovem, né? Eu sim, acho que ela sim. tem menos de 25 anos. Sim. E não tem muito essa exploração ali. Tanto que o show dela, geralmente as roupas são extremamente largas, assim, não tem esse apelo. Então, acho que fica um foco bem na música Sim, mesmo. sim. Então, acho isso bem legal. Vamos achar aqui. Gente, pausa, perdi a câmera. Mas vai dar tudo certo, ela está Vai aqui. sim. Ela está aqui, muito bem.
entrou aqui no modo soneca, eu tô fazendo tudo sozinha hoje, gente. Então, assim, pode dar um ruim. Pra você que tá na rádio, tá tudo bem, é só uma pausa, mas pra você que tá vendo, story. Mas estamos aqui. E aí, quando você chegou a cantar as músicas do primeiro disco, todas as músicas Do safismo? do Safismo, assim, Sim. tipo, de pegar. Sim, ensaio a gente tem cantado. E foi engraçado, né? Porque eu falei pra ela, você vai cantar. Ela ensaia no carro. Sozinha, ela ensaia no carro. Ah, entendi. Muito bom. Sacou? Não, porque essa era justamente minha pergunta, assim, você falou, puta, eu gosto desse disco, eu quero cantar, Sim. e vamos lá, você pega o violão ou você, tipo, fez isso no modo privado Não, primeiro? primeiro foi sozinha. Falei, deixa eu ver se eu consigo, né? Porque, não sei. Porque o Felipe, quando ele canta, ele tem ele impõe muito a voz e passa todo o sentimento. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir interpretar dessa forma, assim, porque você tem que ter ali. Eu acho que principalmente quando você compõe, você sabe tudo que você estava sentindo naquela hora, Sim. o porquê que você escreveu daquele jeito e aquela frase. Quando alguém vai interpretar, você tem que tentar entender aquilo também, para também não ficar só ali falado e sem emoção. Então, eu fazia exatamente isso. Ia pro trabalho ouvindo e tentando cantar ali e falar, ai, será? Será que tá bom? Até ter a coragem de falar para ele, olha, e aí? Vamos. Eu acho que eu Ter a consegui mais coragem ou de falar pra menos. ele é ótimo, É. né? Então, foi assim, eu acho. É, né? foi legal porque foi uma adaptação bem interessante. Porque a gente falou, ó, vai ser o quê? Vamos ser só nós dois? Ah, vamos ser só nós dois. E aí a gente fez alguns ensaios, eu falei, puta, mas e se a gente colocasse uns beats? Aí tentou e, puta, ficou uma bosta. Aí se a gente Sim. colocasse uma bateria eletrônica, tentou ficar uma bosta. E eu tava usando a guitarra, Canta queria um fazer trap aí, né? Você É. falou tudo em trap. Aí eu tava usando a guitarra, querendo fazer uns bagulho, pai. Puta, mano, aí puta, não tava legal. Até eu falei, vou levar o violão pro estúdio, vou plugar no estúdio, vamos fazer violão em voz só. Puta, ficou, meu Deus do céu, ficou lindo demais. Eu ouço ela cantar, me emociona, assim, porque ela canta muito bem. Eu falo, ai, meu, por que ela canta assim, cara? Eu casaria com essa mulher. Eu sempre queria cantar, porque eu sempre achei a voz dela bonita. Né? É engraçado, porque Mas ela... você tinha visto ela cantar antes, assim, quando vocês começaram a se relacionar? Sim. Em casa, eu em acho. casa. Né? É porque É assim... que eu não sabia que tava é lá, porque a né? gente- É que a gente- eu sou muito tímida. Então, assim, eu geralmente, ele não tá aqui, então eu vou cantar ali, né, e tal, porque, enfim. É porque assim, a gente começou a namorar e casou todo ao mesmo tempo, assim. né? Foi tudo muito Eu rápido. entendo, eu fiz a mesma coisa. A gente gente. namorava 3 meses, aí eu ia me mudar, ela falou assim, vamos mudar junto? Nossa, Aí eu gente, demorei uns 30 segundos assim, falei, sim. História do meu casamento. É mesmo? Olha que da hora. Foi Assim, assim. comecei a sair em dezembro, janeiro, ele já tava meio morando também em começou em casa. Foi dezembro também. Dezembro também, foi a da empresa. Ela era minha assistente. Sério? É. Sim. Ele sai, olha... Ainda bem que deu casamento, senão seria um belo assédio moral. É. Não, ela fala, Não, ela, mas não foi. ela ficou pra mim, ela sempre fala, nossa, mas você também não se decidia, vai, não vai, ficar mandando mensagem. Eu falei, mano, eu tava no maior cagaço, Ele não, né, ele não velho? correspondia, assim. Então foi ao contrário, né? Eu falei, aí eu, ai meu Deus, mas não sei. Aí ele nunca falava assim, aí ele falou um dia, ele falou assim, você entende o que tá acontecendo? Eu sou seu chefe, isso pode não pegar Nossa, legal. gata, lógico, você é louco, E você é de mina. aí, né, se a gente se entender errado, pode ser que dê. Aí eu falei, sim, entendo, tal, mas foi um processo ali difícil, demorado, até porque eu entendo, né? Na Rolou um época, pré-namoro antes, então. Até que eu fiquei confortável, falei assim, não, eu acho que ela quer mesmo. Aí Acho que ela vai. quer Então, mesmo. primeiro aí foi vamos. saiu pra conversar e falar, e aí, como que Sair pra é? conversar é muito É louco. foda, né, cara? E aí foi, mas aí depois de 3 meses, aí eu falei, eu tava com 20. E aí eu queria sair da casa dos meus pais, aí ele tava comentando que, eu preciso me mudar. Eu falei, Me usou, tá vendo? Olha, eu acho que dá jogo, né? Porque aí um ajuda o outro e tal. E aí eu falei pra ele, e se a gente for, né? Aí ele deu uma assim, ficou, tá bom, vamos. Foda-se. Mas na hora que ele hesitou, eu pensei, nossa, foi muito rápido, meu Deus. Aí não, ele, muito "Vamos." rápido assim, tipo, 3 muito meses. rápido. Muito Mas tá rápido. tudo certo, tamo Ainda aí, bem ó, que deu de boa. certo, Mas então, eu vi ela cantando, e quando ela fica bêbada, né? Como com a pessoa bêbada perde, né? Ah. A timidez e tal. E cantava, eu sempre falava, puta, você canta pra caralho, você canta pra caralho. Nunca canta pra caralho, você tem que cantar, canta pra caralho. Aí eu consegui, né? 5 anos só levamos, mas consegui. Sim. Cara, 5 anos, vocês são então um casal de 2016.
De 2016. Dezembro Olha. de 2016. Gente, aconteceu alguma coisa, abriu uma fenda no tempo pra 2016, porque meu marido também, a mesma coisa, 2016. Aí, tá vendo? Aí eu falei, puta, acho que eu vou colocar alguém pra morar aqui no AP comigo, não sei o que, já tava nessa, sabe? Vou alocar um quarto aqui do AP. Ele morava em Campinas, numa rap. Ele falou, não, eu fico. Daí ele ficou. E foi, isso, Não, natural. a gente assim, né? casou, um mês depois tava morando em Portugal, sabe assim? Tipo, Nossa, que não loucura. contei pra ninguém, incluí ele no grupo da minha família, mandei a certidão de casamento. A gente casou quantos anos atrás? Casar no Ai, papel A mesmo? gente casou em Uns 2019. 3, né? É, 19, 20, 21, uns 3 anos. Casou em 2019 no cartório. Ah, só no Festa, cartório. festa porra nenhuma. Casamos no cartório e falou, ó, vamos no restaurante, quem quiser ir vai. Cada um paga o seu, tá de boa. A minha avó falava assim, não faz festa não, você vai gastar um dinheiro e vai ter gente falando mal, Falando vai mal. viajar, gasta É, com exato. você. Nem Sim, falava, aí meu, a não- gente viajou, né? É, a gente Foi bem viajou, legal foi também. curtir. Ixi. Pra onde vocês foram de lua de mel? A gente foi em vários lugares. 3, uns vários lugares. A gente foi pra praia, depois foi pro Campo em Cabreúva, depois não foi, não Pra sei pra Monte onde. Verde. Nossa, a gente tava no Campo em Cabreúva, aí a mãe dela mandou mensagem assim, o filho dela morreu. Eu falei, nem vou falar. No meio da lua de mel, você eu vou morrer, eu nem fudendo. Não, foi Contei, um não? dia antes, né? Não, a gente tava no Campo em Não, foi Cabreúva um dia esse antes de ir embora do camping. Sim, é. Aí, mas eu só Aí quando a contei gente tava depois. indo embora, ele falou, eu falei, que? Meu Deus, como assim? Tela azul. Do nada. Nossa, eu já fiquei muito naquele camping em Cabreúva. Da hora, né? Era, eu não sei como tá hoje, mas era muito da hora. É muito gostoso. Você se isola assim. Nossa, Eu acampava sempre. Tinha uma época que tinha um camping em Camburi, do lado de Maresias ali, mas ali tudo era mato. Maresias não tinha hype ainda, não tinha nada, não tinha aquelas casas que te impedem Uhum. de olhar a praia, sabe assim? As mansões e tal. Eu lembro que eu acampava no Seu Cristóvão. Falava, gente, eu fico em qualquer camping desde que tenha um banheiro. Eu só preciso de um banheiro, eu preciso tomar uma ducha e preciso de um banheiro. sim. E aí o Seu Cristóvão era, tipo, o lugar mais barato e o melhor rolê, assim. Menos o dia que eu montei minha barraca embaixo de um pé de jaca. Nossa. E tomei um pequeno susto na madrugada, quando uma jaca Meu decide se Deus. descolar da árvore, né? Que desespero. Mas Não. deu tudo certo. Faz tempo que eu não acampo. Vai ficando velho, né? É. Eu quero ver pousadinha, sabe? É, tá mais confortável. Mais confortável e tal. Sim. O disco do. Voltamos aqui, a gente vai e volta, né? Você percebe. O disco que você começou a ensaiar, tal, aquele primeiro disco que ele gravou sozinho tal. É inglês ou português? Porque ele, né? É. Caneta tá tudo em inglês. É em português. A maioria das músicas em português. Sério? Que Veio aí, hein? versatilidade, garoto! Pensa o quê? Não, mas é super difícil compor em português. Nossa, é muito difícil. Por quê? O português é uma língua muito quadrada, né? Você acha? Mesmo que você fale porta, ainda tem um tá. O português tem muito tá, té, ti, que. E o inglês é tudo... né? Por exemplo, em inglês, se eu cantar em inglês, coloquei o copo na mesa, I put a glass on the table. Legal, de boa. Em português, coloquei o copo na mesa. Fica uma bosta. Não fica, não! É muito difícil você soar bem em português. É por isso que eu acho que quem canta bem em português é muito foda. Mas eu acho que o português não te dá mais possibilidades de palavras, mais repertório, assim. Não, porque se eu uso se eu quero diversificar em português, eu vou usar palavras que são muito difíceis em pronúncia para cantar. E no inglês, Aplique numa frase que ela. aplique uma frase. Por exemplo, eu usar a palavra óbvio para cantar é muito complicado. Palavra mentalidade, palavras que tem T e D para cantar é muito difícil. Mentalidade, por exemplo, falar para mentalidade. Pô, é difícil você colocar uma melodia nessa palavra. Mas eu falar mental é muito mais fácil. É mais da pronúncia da língua. Da né? fluidez. Da né? fluidez que ela tem. Mas com o safismo eu consegui, não sei por quê. Porque o safismo foi o processo de vomitar e parir música, né? É o seu Foi processo favorito. não foi o consciente, foi o outro, né? Então, Mas o consciente também tá agora. Porque antes era consciente, assim, o Just que você pegou as rédeas e aí. agora, quero assim. com as coisas do que eu extremamente consciente. Com as coisas do safismo novos que eu tô escrevendo, não. Ele continua sendo um processo parido. É gostoso, é fácil pra mim esse processo. Viu? E porque, tudo bem, o escrever em português foi uma necessidade ou foi uma coisa racional, assim? Seu caderno é bilíngue? Meu caderno é bilíngue. Tanto que quando eu Tem escrevo... música que tem os dois. Tem músicas que tem português e inglês. E quando eu escrevo, só tô escrevendo, tipo um diário, né? Só tô escrevendo, sei lá, qualquer bosta lá que eu quero escrever pra botar pra fora, porque eu uso como descarga.
Tem frase em português, frase em inglês, palavras em português, palavras em inglês na mesma frase. Sei lá, eu não raciocino que língua eu tô usando às vezes. Só vai. Viu, mas você muda o tipo de letra quando você é um compositor em inglês e um em português? Ou é Totalmente diferente. basicamente o Não, mesmo totalmente diferente. compositor dizendo coisas similares? Não, quando eu componho em português é diferente. Até porque, se eu analisar, eu acho que as letras do safismo em português, elas são muito mais profundas e poéticas. As letras que eu faço em inglês, que são geralmente pro Kill, elas são mais abstratas. Tá. Então, assim, tem uma ideia lá e é meio que interpretativo. As coisas do safismo, uma coisa é muito direta ao ponto e ela é muito mais poética, sabe? Então, no final, sim, como você falou, sai melhor a coisa toda, né? Digo assim, tipo, você ouve, por exemplo, em Jardim, mentes brilhantes se perdendo em meio à moda. Você entendeu exatamente o que eu quis dizer? Sim. Vamos, rapaz, não tenho medo de sair pra fora. O mundo é sujo, mas eu vou te proteger. Não quero me contaminar também com você. Que jardim belo e grande. Tô dizendo que o mundo é um jardim, que a gente tem muito medo e que a moda quer ditar e que a gente tem muita insegurança. Tá claro. Claro, é muito mais bonito de se analisar, ele é muito mais poético. Quando eu escrevo coisas em inglês, eu escrevo uma coisa que é bem no estilo que Kurt escrevia as letras. Não fala sobre uma coisa muito específica, só Dá abertura para interpretações. É. Basicamente isso, assim, as músicas do Kill, Exato. né? Tipo, tem uma mensagem ali, mas a pessoa pode fazer essa leitura. Levar pro lado que ela entender. É. Porque também você entender uma música é um pouco também sobre isso, né? Sim. Você entende o mundo com o mundo que você tem dentro de você, né? Então depende muito do repertório que você tem dentro de você, né? É. Pra você entender as coisas, entender o óbvio. Sim. Tanto uma música com óbvio, aquela. E foi legal, porque tudo começou no safismo com a gente, juntos. Porque eu escrevi depois de milhões de anos, eu escrevi uma música pra ela. Aleluia! Eu tinha Mas- escrito- mas já tinha o disco, já tinha Não, sim, o safismo eu gravei em 2000 e, bem sei antes lá. de conhecer 2013, e eu tal. acho. Aí, e no safismo tem uma música, naquele disco tem uma música que eu escrevi pra uma mulher que eu namorava na época. Aham. E eu tinha gravado os violões e o Mark ia gravar as baterias pra mim. E aí eu combinei que ela ia passar em casa e a gente ia no estúdio junto. E ela não apareceu. E aí eu fui pro estúdio e fui definir as baterias com o Mark, voltei, ela não tinha aparecido ainda. No outro dia, eu fiquei sabendo que ela morreu. No caminho de casa. Um acidente de moto. Foi pesadaço isso aí. Bem pesado. Bem pesado. A gente tinha um relacionamento há mais de 1 ano e meio. Eu conheci a mãe dela no velório. Na verdade, no enterro, porque a gente chegou atrasado e foi direto pro enterro. Foi lá em Sorocaba. Foi uma bosta. Caralho. Que aquele enterro, assim, e naquele enterro foi a coisa mais pesada da minha vida. Segunda, porque a coisa mais pesada da minha vida foi ver minha mãe morrendo no hospital com o respirador aqui, porque não tomou vacina, porque eu vi aquele filho da puta imbecil. Enfim, Sua mãe faleceu agora. faleceu em fevereiro. Porque eu vi o negacionista louco, né? Parece. Só uma pausa. Essa coisa do negacionismo parece que é sempre o Sim. outro. Morreu 700 mil pessoas, Não, 700 mil não, é minha mãe. pessoas. É. Não tem cara. Exatamente. Né? 700 mil pessoas, pode ter qualquer pessoa sem um rosto, sem RG, sem família, né? Sim. E aí é muito impactante, assim, quando não, foi você minha vê mãe, ali foi meu perto, tio. Esse assunto E é é muito uma meu cena irmão. horrível, assim. E é péssimo. E é aquele momento que você fica dividido entre. Você fala, como assim? Como assim uma pessoa que tem toda a influência vai numa mídia falar? E tem gente que acredita e é isso. E a pessoa acaba perdendo a vida por conta disso. Eu sei que Sim. foi influência desse imbecil, porque a minha mãe vacinou todos os filhos, todas as vezes, todas as vacinas do mundo que teve. Menos. Menos essa, porque esse imbecil ficou falando merda, né? Meu pai vacinou quando minha mãe já tava morrendo, né? Enfim, né? Enfim, voltou. Enfim, porque esse Voltando. assunto é foda, né? É, Dá vontade de ir lá e dar um tiro na cara do imbecil. eu te entendo perfeitamente. E aí eu escrevi uma música pra ela, chamada You. É uma música muito pesada, tanto que eu não ouço. É muito pesado. É muito pesado. Em assim. português ou em inglês? Não, essa é em português, é pra você. É pra você. É que eu não sei. Não, You é a música que eu escrevi pra você. Né? Olha, confundi as mulheres, mano. E aí. E aí eu comecei a escrever muitas músicas pra Paloma.
Só que eu me sentia muito pressionado, tipo, tem que escrever, mano. Aí eu desencanei disso daí. E aí veio espontaneamente uma música pra ela. E aí veio aquele negócio que veio a música, e veio a letra, e eu parei tudo. E aí eu toquei pra ela, nossa, eu amei e tal. Nem deve ter gostado tanto, mas tudo bem. Aí eu gravei no celular pra ela poder ouvir no carro e tal. E aí depois eu falei pra ela, canta essa música. Aí eu trouxe ela pra cantar essa música, a gente começou nisso daí, entendeu? E aí a gente foi trazendo e tal, e aí foi trazendo músicas do Safismo e tal. Então a música que eu escrevi pra ela que canta hoje. E foi a primeira que ela se jogou pra cantar, das músicas do safismo. Foi a primeira. Por que safismo? É uma Explica. pergunta óbvia. Sim, explica pra ela, porque esse nome é maravilhoso, explica. Eu sei. Explica pra ela o que significa e por quê. Safismo é. Como que chama? Como que é mesmo? Safismo vem da palavra safo, significa lesbianismo. Exato, lesbianismo. Por causa da ilha de Lesbo, né? Aham. Porque, além de soar lindo, Sim. é super legal, né? O amor entre as pessoas, as mulheres, e indiscriminado. Perfeito. Liberdade. Então, e assim, um homem montou uma banda sozinho Sim. com o nome de safismo, é isso? Sim. Muito bem. Mas você sabe que o Bob rejeitou esse nome? Bob volta à cena. Porque esse nome eu tinha comigo há muito tempo já. Falava, cara, tem que usar esse nome. E eu falei pra ele, cara, é uma palavra em português, mas ela soa em qualquer língua consegue Sim. falar safismo. Aí ele, não, cara, mas pô, né? As pessoas souberem o significado, elas vão rir, porque não tem nada a ver. Ok, guardei pra mim. Que bom que eu guardei, porque é um projeto que... Hoje as músicas têm tudo a ver com isso, né? É um projeto que Sim. tem a ver com o nome que tem. Não teria nada a ver, realmente, o que se chama safismo com o tipo de letra que tem. Que o Kill tem, por É, exemplo, não, né? Ficaria até estranho, na verdade. Você até que bom te dar nome de banda, né? Só esses dois, cara. Tem algum nome na gaveta guardado? Tenho, eu Tem tenho. Não outra- vou falar para ninguém Projetos roubar. paralelos. Me diz uma coisa, daí você começa a cantar, assim como eles têm um trabalho. Tenho um trabalho regular ali, Uma vida de uma trabalhadora de uma trabalhadora brasileira. brasileira. Então, Você é isso. teve vontade de ir pra barzinho, ir pra boate, tocar, sabe assim, fazer um voz e violão com plateia? Isso veio pra você em algum momento, assim? Veio, a gente tem até esse projeto, mas ainda é difícil, né? Então, eu não comecei ainda. Acho que parte porque eu sou tímida, então às vezes eu fico, será que eu vou conseguir? Mas tem essa intenção. Então, agora o começo de buscar barzinhos, buscar lugares e entrar em contato para ir fechando, né? Porque é um Aham. trabalho um pouco árduo. Então, é começar. E aí, a princípio, eu falei para ele, enquanto a gente não vai para lá, vamos recorrer à internet. Sim. Então, a gente tem um canal no YouTube e a intenção é começar a subir vídeos e aí nas redes sociais, Instagram. Aí ela postou o álbum no Spotify, porque nem lá estava. Postei no Spotify, subi. É quase um Mentira, relançamento do álbum, cara. Não, é inédito, né? É inédito, só tá tendo Bandcamp que, tipo, ninguém acessa. Não, o Bandcamp é maravilhoso, mas Fora do Brasil, aqui. fora do esquece. Brasil. Aqui Sim. o pessoal não sei por que não usa. É. Não sei se não conhece também, não sei. Mas foi muito engraçado, né? Porque o Safismo tem uma música em inglês, né? Duas. Tem 2 músicas em inglês. Mas os primeiros, quando foi ver, depois que colocou no Spotify, os primeiros ouvintes, New York, Londres, as coisas desses gringos ouvindo. É, Doido, né? Gente, muito legal, né? é bem legal. Muito né? massa. E aí, pra tocar, porque muita gente começa no barzinho até pra bancar um trabalho autoral, né? Sim. Tem essas questões. E aí você precisa de repertório. Exato. Entraria só o autoral nesse voz e violão, assim? Ou existe um repertório paralelo de músicas que de alguma forma dialogam? Conta pra ela as covers que você faz, que ela vai entender o quão bem você canta agora. A gente tá incluindo alguns covers, até por conta disso, né? Então, porque o que tem desafio é um EP. Então, são 5 músicas, né? 5 músicas. E aí, a gente incrementou. Então, a gente tá incluindo Amy Winehouse, aquela Back to Black. Só a Amy Aí Winehouse tem- canta. Só. Gente, que é tranquilo de cantar. Tá aqui, ó. Facinho. Canta essa porra aqui. E aí, Billie Eilish, obviamente. E a gente tá tirando do Bush. Qual que é aquela que a gente... Letting the Cables Sleep. Letting the Cables Sleep. Aí essa a gente vai cantar junto. Então, tem um misto Pink ali. Floyd, Pink né? Wish You're Floyd. Here, uma coisa mais acústica e Até tal. uma da Pink, que eu falei ontem, pra gente ver se vai.
para dar ali umas versões também. Então, Aham. tem. Porque é legal essa onda de dar versão mesmo das músicas, né? De não querer só Sim. fazer um cover pura e simplesmente, de querer basicamente ser a voz daquele artista, mas de Exato. ter a tua personalidade ali em cima daquele som, né? É, que soa diferente também, Sim, né? Porque a internet é uma coisa assim, muda toda hora. sim, Então, sim. ainda que eu acho que talvez da minha geração, porque tudo a gente acha que vai acontecer na internet. Então você fala, então se eu colocar ali, então se você for investir nos dois, né, ir por barzinho e ter ali um público, se você conseguir cativar, tem que ser uma coisa diferente e rápida. Sim. Então, essa é a ideia de fazer versões de umas coisas que a gente gosta, né, também, não só do que tá no hype, mas que seja legal de ouvir. Não, tipo assim, ah, tá bom, já sei, ela tá cantando igual aquela ali, então tá bom, vou ouvir ela, que eu Então, conheço. é muito foda, assim, quando você tenta acompanhar o hype, né? Falam, não, você Sim, dá a melhor cantina italiana do Brasil e o cara, sei lá, é um árabe. Cara, ninguém vai fazer uma comida melhor do que o próprio italiano, sei lá, sabe? exatamente. Assim, de você Exato. tentar ser algo que você não é para atender uma demanda de mercado, né? Esse lugar Uhum. é muito sofrido, né? E você acaba ficando doido, né, Sim, também. e os algoritmos somos nós, né? Vamos pensar que a Exato. gente que alimenta essa porra. Então, muito do que a gente Por isso que eu não consome, consumo. você não, você. Me Mas tá ali, livrei. se o seu celular tá ligado perto de você, Tá ele tá captando, ouvindo, tá é. ouvindo. Ah, sim, isso é. Eu viajei um monte mais barato na Europa porque vinha coisa. Não vamos mais para Cardiff, não vamos mais para Cardiff. Aí começava a aparecer umas passagens muito baratas. É, os caras ouvem a gente, é muito louco, né? Caralho. Aparecem umas coisas lá que às vezes me dá um medo. Eu falei, gente, com quem que eu tive essa conversa que tá me aparecendo essa Sim, propaganda? você É fala muito que? louco. Às vezes aparece, tipo, logo depois que você falou, né? Muito louco. Sim. Sim, Os caras monitoram a nossa vida inteira. O grande Big Brother tá aí, Tá né? aí, tá Tá aí. aí. pesado. E para arte isso é muito complexo, né? Porque será que o mercado de entretenimento que tá aí é o que a gente deseja, o que a gente quer? É difícil também jogar isso de uma forma homogênea, né? Mas ou sei lá, só mercado. Nos anos Uma 80, grande 90 mistura, né? também era quem dizia o que tocava ou não, era gravadora. A gente sabia exatamente de onde vinha, né? Sim, E às vezes eu fico pensando que algumas tendências elas são muito mais da rua para o mercado nessa era de internet do que o contrário, né? sim. Assim, é muito louco. Mas no Brasil, tem uma visão muito maluca, assim, disso. Porque, por exemplo, antes da era da internet, realmente, a gente não tinha poder de escolha. Era empurrado goela abaixo, rádio, televisão Sim. passasse. Era isso aí, é isso aí que você vai ouvir. A não ser, né, que você tem algum brother, alguém que te Traz traz disco coisa da diferente. gringa. Eu, antes da era da internet, eu conhecia bandas como Tu e Perfect Circle, por exemplo, porque eu tinha uma bolsa num cursinho no subsolo do Shopping Eldorado, um cursinho da CPV, que eu morava em São Paulo, que eu nunca entrava naquele cursinho, eu ensinava o negócio ia embora, pegava o dinheiro do almoço, comprava um dogão, o cara me dava troco, e aí eu ficava no fliperama do shopping, aí depois eu subia na Saraiva Music Hall, e naquela época os caras abriam CD pra você ouvir. E Sim, foi assim que eu sim. conheci banda, muita banda. Cara, tem um filme que chama Alta Fidelidade. Já tem um Já. livro, tem um filme e tal. E aí, replicando para Jundiaí, que foi a cidade que eu de fato cresci, assim, tive minha adolescência, tinha a Halloween, aí uma época teve a Pocket, Estúdio 13, teve algumas lojas de CD na cidade, de discos, né? O Halloween Nossa, principalmente. muito triste quando fechou, hein? Eu cheguei a pegar o Halloween. Que aí você ia lá, tem alguma coisa assim? Acho que, sei lá, um disco do Suicidal que saiu, sei lá, em 98, ele acabou de chegar um Suicidal, eu sei que você gosta, escuta. E aí colocava o disco para Nossa, que escutar, legal. ou tipo, tem isso aqui que parece com isso, que talvez você goste. Tinha essa. Era muito foda essa curadoria do dono ou do É, vendedor. Não era sobre me vender um disco ou um CD, mesmo porque tinha uma das lojas aqui em Jundiaí que gravava em fita cassete para mim, Sério, inclusive. que olha que legal. legal. A própria Aqualung na Galeria do Rock em São Paulo, né? Às vezes você gostava de Sim. alguma coisa, eles, tipo, faziam Dava um uma cópia ali jeitinho, para né? É, você. esses caras que me apresentaram Elástica. Puta, era muito legal. Tocou muito no 89, Sim, Elástica. legal pra Muito, caramba. muito, muito, muito. Não, só que aí você não tinha, você tinha isso, né? O que é engraçado hoje é que realmente, assim, hoje você tem poder de escolha. Você tem. E claro que hoje a grande mídia continua tentando te empurrar
por meio das mídias sociais, o que eles querem vender, claro. Só que da mesma maneira que as pessoas acreditam em fake news e não pesquisam, elas também têm preguiça de procurar coisa nova. Então é muito mais fácil para a pessoa só aceitar o que está sendo jogado, empurrado, goela abaixo para ela, via rede social, do que ela procurar e buscar. Pô, tem um projeto novo de um... Deixa eu pesquisar, o que esse cara tá fazendo? Buscar música, buscar uma rádio online diferente, ouvir um negócio. Você não quer, pessoa tem preguiça, cara. Mas você faz esse trampo? Sim. De Porque pesquisa musical, porque assim, tudo bem, a gente antes tinha os canais de curadoria. A MTV foi um canal de curadoria, foi querendo muito ou não. importante. A MTV, na década de 90 no Brasil, ela tinha esse papel. Tinha o Iô, trazia a galera do rap, tinha o programa do Gastão, o Fúria, MTV, que trazia as bandas de metal. Então você tinha vários segmentos ali na MTV que te trazia essa curadoria musical. Não existe mais MTV. Quando a internet veio, a gente não recebeu, tipo, um manual de como utilizar de forma inteligente a internet. Se a gente for levar em consideração o analfabetismo funcional da população, eu acho que tem muito mais a ver com, tipo, um horizonte que não foi criado, tipo, você pode pesquisar milhares de Sim. coisas. Por que as pessoas compartilham fake news? Se ela dá um Google ali, ela tem a fake news e mais 30 versões daquele fato. Por que as pessoas não fazem isso antes de, né, de compartilhar alguma coisa? Eu acho que essa... Não tem aquela história que a gente usa 10% no nosso cérebro? Talvez a gente use só Sim. 10% da capacidade que a internet tem de informação, né? De trazer coisas. E o negócio de banda também, o que eu penso é que às vezes as pessoas ficam muito apegadas àquele momento histórico delas. Sim. Não se faz rock como antigamente. Não é que não se faz rock, de repente já tem 1 milhão de bandas melhores que AC/DC, mas o cara lá da velha guarda tá lá, AC/DC que era... Talvez a vida dele fosse melhor naquela época que ele escutava Sim. aquilo, então tem essa memória afetiva também, Sim, né? sei lá, quando eu tinha uns 22, 23 anos, hoje eu tô com 39. Eu achava que não existe nada melhor do que o que eu ouvia na época. E hoje Sim. tem muita coisa foda, muita coisa boa. Quando você fala de curadoria, eu acho que essa curadoria, ela existe nas mídias que se ouve música, só que as pessoas não têm muito interesse. Vou dar um exemplo. Existem muitas bandas que eu conheci por causa do feed do YouTube. Que eu ouço música no YouTube, Sim. né? Eu sou, Te entendo. Sou cuzão, eu ouço no YouTube. Não pago pra ouvir música, foda-se. As pessoas pagam pra ouvir a sua, que bom, eu não pago. Enfim. Mas a minha música tá no YouTube de graça também, viu, gente? E, por exemplo, Highly Suspect. Pô, é uma banda que apareceu lá, eu tava ouvindo música, apareceu. Só que quando aparece uma coisa diferente que eu gosto, eu paro, anoto o nome, ouço, depois pesquiso e ouço mais e vou atrás. Entendeu? Eu faço isso pra não perder. As pessoas, sei lá, tipo, legal essa música e tá tudo bem. Uhum. E vai, porque assim, claro, a gente ouve música hoje em dia de uma maneira diferente. Sim. Né? As pessoas não sentam mais pra ouvir música. Elas colocam música pra... Eu coloco música pra tudo. Eu coloco música pra estudar, eu coloco música pra ler, eu coloco música pra lavar a louça, pra cozinhar, coloco. Ao ponto de, eu falei pra ele, falei assim, ele não consegue não ouvir música. Ele só não ouve música quando ele tá trabalhando. Aí eu falei pra ele, você não consegue ficar um momento no silêncio, assim, só ouvindo o barulho Ele, não, eu preciso ouvir música. Eu sou assim também. Então, Com música e eu sou extremamente com ansioso. seriado, com podcast, sei lá, qualquer coisa assim. Então, assim, por exemplo, ontem eu tava cozinhando, né? E aí tá ouvindo música. Só que assim, quando a gente tá em casa e aí ela põe no Spotify, às vezes tá passando um negócio que, tipo, eu não sei o que é, nunca ouvi. Porra, é legal. Eu vou no celular dela na hora, olho e anoto o nome da banda. Anoto o nome da música pra poder ver mais coisa da banda, pra poder conhecer melhor a banda depois. Entendeu? Acho que nem isso as pessoas dão trabalho de fazer. É muito bizarro. Será Não que tem não música tem nova. não sei Tem. também, porque eu acho que... Será que tem a ver com época, talvez? Porque eu acho que o pessoal agora vai muito na onda mesmo. Então, Sim. não tem... Acho que igual você estava falando da curadoria e tudo mais, talvez eles não tenham sentido essa necessidade de ir lá buscar, assim... eu acho que eu gosto disso, então por que eu vou questionar esse meu interesse? Talvez venha um pouco desse lugar. Não sei. Assim, Ainda mais com esse TikTok, por exemplo, que Sim. tem ali... Insuportável. Minha mãe, ela vive, então...
São várias músicas. E quanto mais ela vê aquele vídeo com aquela música, mais vídeo com aquela música vem. Então a pessoa entra no looping Mas de assim, mesmo, não é né? uma música, é um jingle, É um jingle, basicamente. exatamente. Basicamente, porque a pessoa entra ali, a música ela já tem que começar, tipo, entregando. Se você Exato. não entregar nada em 15, 30 segundos, a música Acabou. não vira. Sim. E aí eu fico me perguntando se é esse o relacionamento que a gente vai ter com música daqui pra frente, E é porque isso vai preocupante, impactar né? em shows, Sim. né? Tanto que teve, eu não sei bem se foi um estudo ou se foi uma matéria que saiu de que músicas do Spotify, assim, do Spotify não, Do TikTok. dessa rede social, né? Não estava vendendo show, porque as Exatamente. pessoas chegavam, elas não compravam show. Então, ou você estava numa balada, as músicas que estavam no hype ali na rede social não tocava na balada. Então, é uma coisa ali só daquele lugar. Tem uma. Eu tava conversando esses dias que a gente produziu um festival nordestino, uma festa nordestina lá em Louveira. E aí uma das ideias era o Zé Felipe e tal, Sim, viralizado, enfim. E aí um produtor falou pra mim, Tainá, ele não lota shows. Ah, eu vi uma matéria sobre. Que ele não lota shows, ele faz shows, ele é um dos caras mais viralizados dentro do TikTok, e tem dancinha, e tem o negócio dele Aham. com a mulher dele que é influenciadora, mas de vender ingresso ele não vende, Sim. né? Então também para onde está indo esse lugar que a gente que a gente contempla a música, né? Sim. Na minha época, quando chegava um disco, Não, a você gente sempre chamava a ouve, vizinhança inteira, todo mundo sentava e era tipo um momento de audição. Então a gente colocava o disco lado A, e aí a gente investigava a capa do disco, aí lado B, mas era uma coisa coletiva ouvir música. Hoje é muito mais individual. É. E eu acho que você consumir essas músicas de redes sociais, feitas para as redes sociais, te dá a sensação do coletivo, Sim. né? Porque daí você tá vendo 1050 vídeos fazendo a mesma dancinha do mesmo trecho daquela música, né? E dá uma sensação de você fazer parte de algo, de De algo. repente, né? E aí você posta um vídeo com aquela música e você já Exato. sentiu, ah, não, já. Então Já não tô ali, preciso né? ir lá ouvir ele cantar, porque já tá bom. A Adele teve uma briga com o Spotify, que ela lançou um álbum, e aí tem o ouvir de forma aleatória no Spotify, que eu aprendi Sim. esses dias tirar da forma aleatória, que eu fico puta! É horrível. Eu também não gosto. Nossa, Tem que ser bem na uma hora que tá coisa no álbum. nada Tem que ser na a hora que tá no álbum. Eu tenho essa Exatamente. paranoia. Porque às vezes tem ali, né, Tem um tem storytelling contexto, ali. né? É. Tem o porquê estar naquela ordem. Eu respeito o artista que escolheu. E a Adele tava falando, gente, eu faço música para as pessoas da minha idade. Eu quero que o disco Sim. seja ouvido na ordem. E aí ela teve uma briga com o Spotify, que o álbum dela só dá para ouvir na ordem. E eu acho isso Isso é maravilhoso, bem legal. né? Porque quando você clica no artista, ele vai te dar a sequência das mais ouvidas, talvez. Talvez. Né? Mas esse negócio da Adele, eu falei, eu me senti contemplada nesse lugar de ouvir música. Sim. Mas depois eu aprendi a tirar do shuffle, aleatório. do aleatório e Sim. também as coisas melhoraram um pouco. É, não é muito intuitivo. É. Até E porque. ela também falou isso. Ela falou assim: se todo mundo fizer música pro TikTok, quem vai fazer música pra minha geração? Eu até que falei, Felipe, e é muito isso. E eu nem sei se eu sou da geração, mas ainda assim, quem vai fazer música? você tem? Eu tenho 26. Quem vai fazer música? Porque não é porque também você nasceu ali naquele Ah, sim. que todo sim. mundo tá, mas, né? Mas é muito isso. Então, se todo mundo fizer música só desse jeito e os demais, como que E o fica? restante, né? Eu sei que tem gente que não faz coisas que a gente faz, tipo, ontem à noite. A gente senta pra ouvir música em casa. Sim. Tipo, senta, goró e vamos ouvir música. E um vai mostrando uma música pro outro e tal. Sim, E até resgatamos da artista brasileira maravilhosa. A Nossa. gente descobriu que ela tá agora com carreira solo. Eu falei, caramba. vocalista do O Canto dos Malditos. Na Terra do Nunca. Quem que é? É a Andréa Martins, eu acho. Nossa, meu Deus do céu. Ela tem um maravilhosa. projeto solo, assim, e é lindo, assim, maravilhoso. As músicas. E aí eu falei, Felipe, é muito triste, porque ela, um mês atrás, lançou um single. A música é linda. E tinha, sei lá, 1000 visualizações. Eu falei, gente, isso é muito injusto, porque. 1000 pessoas. Tem que pensar que 1000 1000 pessoas não cabem numa boate. Sim. De repente. Mas ainda né? assim, eu falei, que legal que a gente parou pra fazer isso, né? Buscar e ouvir. Isso é bem legal. Cara, Eu aqui, gosto. aqui, outro dia a gente tava ouvindo música aqui e conversando tal. Tava a galera, o Felipe da banda Genoma. E aí eu gosto de ouvir música com a luz apagada, né? Assim, num breuzinho, Uhum. não gosto de claridade. também não, eu acho odeio. que atrapalha as ondas sonoras, Também né? acho. Então, assim, Super concordo. uma luz baixa, assim, uma luz de abajur, Sim, sabe assim? sim. E aí a música rolando e tal. E aí eles começaram a conversar. Eu falei, cala a boca todo mundo!
fundo, me deu um desespero, tipo, vamos só ouvir a Sim, música, sim. assim, depois a gente conversa sobre, né? Aí meu marido começou a dar risada que eu parecia uma louca, assim, falei, não, tô mostrando a letra, a porra do violão dessa Sim. música. Enfim, eu sou uma pessoa meio surtada. Não, mas se eu tô te mostrando uma música, eu quero que você ouça a Vamos música, e ouvir depois a essa gente música. conversa sobre Cara, ela. eu escuto música no carro. O carro é o melhor lugar para eu digerir músicas, de ouvir Sim. disco, sabe? Assim, Uhum. o que você achou do meu disco? Pera, deixa eu ouvir no carro primeiro. É, Na hora que eu tô na estrada, sozinha, sabe assim? sim. E aí Teve o eu último curto. álbum que a Billie Eilish lançou, e aí ela falou isso, ela falou assim, eu quero que vocês entrem no carro, coloquem a música no alto, fechem os olhos e só ouçam. E Não fecha o aí, olho dirigindo, eu acho que Não. pode ser uma boa dica. não, É melhor parado, não, parado. Mas obviamente. entra no carro. Eu acho Entra que no o carro tem carro. uma acústica boa para ouvir. Sim. Tem, então puta som, o carro geralmente, né? O Dave Grohl, ele grava, quando tá saindo as mix, ele pede pro cara gravar num... Ó, você fala da gente, ó como ele é mais old school, né? Ele pede pro cara pôr num CD, ele vai no carro dele, ouve, ele vai no carro de cada integrante da banda pra ouvir no carro, pra ver como é que tá a música. Ele falou, cara, só sei como é que a música tá no carro. Que eu acho que é o lugar mais importante. Eu também, eu ouço as assim, minhas né? mix no carro, tipo, peraí, o cara manda a música, manda pra mim, peraí, eu vou lá no carro, conecto, E é deixa eu ouvir. exaustivo, né? Eu vejo o Felipe produzindo álbum, eu falo, meu Deus. Ele ouve 1 milhão de vezes, eu falo, mas tá ótimo. Ele, não, aqui Não. nesse Não, e a hora que a curvinha. música sai, você nem gosta mais da música tá velha já. Você fala, aí você vai, né, começar a divulgar a música, só que você já ouviu tanto. É, e foi engraçado, porque com o Safismo ressuscitou as músicas, né? Aí Sim. você ouve elas de novo e Que são com... basicamente inéditas, porque você não É, rodou, sim. não fez É, show, Sim, subiu não, no Spotify não, só é tudo inédito, agora. tudo É inédito, Foi basicamente. lançado agora, né? Vamos... E aí você ouve uma mulher cantando junto. Nossa, aí é muito refreshing, né? Porque o negócio dá uma outra dimensão, né? Sim. Aí você tem uma outra experiência com a música, aí você curte ela de novo, você fala, porra, da hora, isso aqui é legal mesmo, mano. Dá um impacto muito maior, né? E como vocês estão pensando em trabalhar agora o duo? Tem essas músicas que já foram lançadas, estão no Spotify, elas serão regravadas? Ou vai regravar Não. só trabalho novo? Só trabalho novo. E aí essas músicas ficam restritas a show? Isso. E as mídias, né? É. Sim. Mas de execução mesmo com a tua voz. Com a né? minha voz. Não, são as novas mesmo. Quantas já temos? Tem. Temos um disco para sair? Temos um Não, EP? calma, mulher. Começou pouquíssimo Aos tempo. pouquinhos. Tem duas Eu músicas. quero planos. Tem duas músicas novas. Cicatrizes. Viu? Português. Ó. Cicatrizes é uma poesia que eu havia escrito há muito tempo atrás. Tentei musicalizar isso 1 zilhão de vezes. Nunca consegui. Depois que esse ser humano começou a cantar no safismo, aí eu me inspirei e consegui fazer uma E melodia. é linda a música, assim. É forte, né? Sim. Aí eu acho que vem muito que, não sei, né? Se porque é mais natural, mas em português parece que fica mais pesado, assim. Aí você fala, caraca, nossa, tá falando isso, né? Tá me doendo. Tá me doendo, como assim? Aí você imagina, né? O que a pessoa tava sentindo, ou que se você tá sentindo, cantando, é bem legal. É. Então a gente vai gravar essas duas, mas a gente vai lançando singles. A gente não vai lançar um álbum muito cedo. A gente vai ir on demand, sabe? Aham. Escrever uma música nova, saiu legal, vamos gravar, vamos lançar. Eu acho mais orgânico assim hoje. Eu meio que saturei de fazer álbum, porque às vezes é um trabalho tão árduo. As pessoas ouvem duas músicas, tá bom, não ouve o resto. É muito complicado isso também. Eu acho que cada música é muito preciosa, então eu acho que é uma maneira boa de você valorizar a música. Lançar o single. É o que a gente tava conversando, inclusive, Sim. Do Kill, do Kill, né? Só vou lançar singles. Porque antigamente lançava o disco e tinha 3, 4 músicas de trabalho. Mas isso em Sim. época de rádio, né? É, Quando você tá com as músicas todas na plataforma, elas envelhecem mais rápido, sim. né? Então, um trabalho de 2022, ele vai ficar preso em 2022. Se você lançar X músicas ao longo do tempo, ele ainda é muito... Faz parte desse play, porém as músicas ainda estão sendo lançadas em 2023, por exemplo, e dá Sim. uma vida maior, né? Sim. bom. Exatamente. certeza. Concordo 100%. E funciona muito assim, né? Porque o Kill já tá tudo gravado, né? São 7 músicas, mas a gente vai lançar aos pouquinhos, né? Com o Safismo, tem 2 músicas já no jeito. A gente já tá vendo, viu, Mark? Pra gravar. Gravar, responde meu WhatsApp, tá? Obrigado.
Viu? E vai ter capa, ele tem uma... Vai ter arte. Calma, vai ter. Eu quero saber qual que é o contexto visual da parada, né? O contexto visual de Cicatrizes, ele é bem pesado, assim, ele é visceral. A Imagina... fratura exposta. Na verdade, não. Imagina que a minha ideia é contextualizar em imagem o sofrimento psicológico e emocional. Essa é a ideia. Então vai ser pesado. Caralho. Não sei aonde começa isso, só sei que... Não começa com sangue, não não começa tem nada a com- ver com sangue, Não. com né? vísceras, nada. É muito mais uma expressão corporal. Nossa, falei bonito, Olha, né, cara? falou. Vendo aí reclamando da língua Ok. portuguesa, tá? Não, eu amo ela. Eu só acho ela muito desafiadora. Ah, muito bem. Desafiadora foi uma excelente palavra agora. Na verdade, ó, por exemplo, se eu escrevo coisas em português pro que eu acho que, nossa, você é louco, os caras me apedrejam na rua. Se God fosse em português, os caras ouvissem ia me apedrejar na rua, você tá louco. Gosto assim. É esse o Gosto objetivo. assim, é esse o objetivo. Vou gravar uma versão em português só pra você. Beleza, e a gente faz um clipe para do Brasil para Lerdos. Maravilhoso. Mas o que eu gosto do safismo é uma contextualização muito mais... Eu não sei, é muito mais delicada. Entendeu? É muito mais delicado, é uma arte mais delicada. Até pelo fato de trazer a proposta violão, Aham. Mais silêncio, mais assim. silêncio. Ela é extremamente pesada em conteúdo, né? Tanto que o Cris, ele fala, cara, essas músicas são mais metal, são mais pesado, qualquer coisa metal que eu heavy ouvi metal. pesada, assim, porque é um contexto bem pesado, mas eu gosto dessa coisa de ser extremamente soft, sabe? Aham. A Paloma, ela tem uma voz muito, muito veludinho, assim. É gostoso de ouvir, cara. É gostoso demais. É muito louco, porque muito sai dá vontade de chorar, assim, quando eu ouço ela cantando as músicas. Eu falo, puta merda, Outro dia cara. eu falei, não sei se é porque ele tá bêbado, né? Aí a gente ensaiando, aí eu olhei, ele tava com o olho cheio de lágrimas, eu falei, É emoção, cara. tá bêbado, coitado, acho que ele não... Não, alcançou ali, gente. Tipo... Mas é que Cicatrizes, ela realmente... A saúde mental é uma coisa que deveria Sim. estar mais em pauta. Então, é uma música que traz muito... acho que principalmente para quem tem ansiedade, os dois têm ansiedade. Bem-vindos, três. Os O mundo, né? três. Tudo neurótico a gente hoje em dia, né? Tudo doido. Então é uma música que ela vai assim, aí ela começa num desabafo de como é se sentir, como é você às vezes ser julgado, ou o medo, e vai e volta, e aí você. Então é uma brincadeira ali, você vai passando por várias emoções, aí você termina assim. Montanha-russa mesmo. né? E você termina falando, caramba, falei tudo isso, sei lá, sabe? Aquela sensação de saiu. Desabafei. Sim. E se tem uma coisa que é atemporal nessa caralha dessa vida, é a dor, né? É a dor. A dor, seja Sim. ela física... A física nem tanto, mas a dor emocional, né? A lembrança da dor, ela permanece. Permanece, sim. Porque às vezes você não sente mais a dor, você não sabe... Quando você não tá dentro de um ataque de ansiedade, ou enfim... você tem a memória daquilo, né? Sim. Então você carrega, ainda assim você carrega aquela dor, aquele aperto e Exato. tudo isso, né? É. Então a dor principalmente a dor emocional, ela é atemporal, né? Exatamente. Mas assim, é porque a letra dessa música ela era um texto em uma página. Sim. Ela não passava disso. Então, até ela cantar da maneira que ela canta, com a voz dela, com a imposição, com a emoção que ela canta, era só um texto. Aí ela deu vida a esse texto. Aí ela fez brilhar isto, né? Fez acontecer. A gente tem uma guia pra gente ouvir? A gente tem alguma coisa pra Não. gente ouvir já? Tacar aqui na rádio pra galera? Como não? Dessa música, Não, quero a voz dela. A gente Ah, tá a voz falando dela dela. aqui, não temos nada. Grava no celular e manda pra gente tocar na tem que rádio. gravar no celular, você Tem. quer? Você vai mandar até pra gente tocar na rádio? Mando. então beleza. Mando. Mas é só voz e violão no celular. A construção da artista. Ótimo. Topa mesmo? Ó, que o primeiro desafio que foi trazê-la aqui. Eu rolou. mando pra você. Assim que acabar, pega o celular e te manda a música. Então Tá no beleza. celular dela, ela manda. Ok. Então, beleza. Aí Então, você vai entender do que eu tô falando. Então, ó, pra quem tá na rádio difusora, vai ouvir a música em primeira mão. Pra quem tá no YouTube, primeiro, quais são as redes? Você, Vai. essa parte, eu não sei. Instagram é safismo.oficial. E a gente tá no YouTube como Safismo também. Só Safismo. E tem no Spotify, Safismo Oficial.
E é isso aí. Tanana! Agora estamos lá nas redes, meu. Que ela cuida. Que ela Que eu cuida. Muito bem, muito bem. Galera, ó, eu vou deixar linkado no YouTube, para você que tá pelo YouTube, eu vou deixar linkado todas as redes sociais da banda. Para você que tá pela Rádio Difusora, você vai ouvir a música. Para você que não tá, corra e se inscreva. Custa R$0, zero. Custa zero, custa nada. De graça. De grátis. Você dá um clique ali e curtir o trampo da galera que tá fazendo arte, que tá fazendo cultura, que tá se dedicando para fazer deste mundo um lugar um pouco melhor, não é mesmo? É isso aí, galera. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. A gente que Não faz agradece. calor comigo aqui. Ah, mas foi hoje. maravilhoso. Foi muito Que legal. bom, gente. Obrigado mesmo. É isso aí, gente. Ó, seguinte, deixa eu virar aqui. Onde sou eu? Sou aqui. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.